Bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar aqui olhando para vocês. Eu sou o Mano, tá? Eu vou fazer uma talk para vocês sobre Core Hours. Sou dev iOS, mas trampo um pouco com tudo aí, tá bom? Aí eu só algumas regrinhas antes da gente começar, tá? Eu vou pedir para que todo mundo mute o microfone e use a opção de levantar a mão se você tiver alguma dúvida, alguma coisa. Fica à vontade para me interromper durante a apresentação, mas no final vai ter um espacinho também para perguntas, para quem não quiser interromper, tá bom? Então anota aí que no finalzinho a gente tem perguntas também. Mas no meio, fica à vontade aí que a apresentação é nossa, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, eu trouxe. Por que eu trouxe esse talk, né? Eu estava conversando com algumas pessoas, né? E senti a necessidade da gente relembrar um pouquinho o que é Core Hours e para quem não sabe o que é Core Hours, aprender um pouco para ver se isso vai poder ajudar a melhorar a sua produtividade, né? Já é comprovado que ela ajuda a melhorar a nossa produtividade, mas como que ela ajuda, né? O que é a Core Hours, como que ela vai nos ajudar a melhorar a nossa produtividade, tá bom? Antes da gente falar de fato o que é Core Hours, eu queria colocar um contexto para vocês aqui, né? Tipo, não só um contexto, mas uma breve introdução aí para a gente entrar de fato no assunto, tá? Então, com esses tempos de pandemia, a gente meio que foi forçado a trabalhar com um trabalho remoto, né? A Gera também foi um caso desse. Então, existem muitas empresas que elas, de certa forma, estão sofrendo, não só as empresas, mas os colaboradores dessa empresa, elas também estão sofrendo com questão de produtividade, de foco. Então, assim, trabalho remoto é legal, é muito da hora. A gente tem liberdade, a gente pode trabalhar do jeito que a gente quer, mas também, além dele ser legal, ele também tem algumas coisas que trazem de não tão legais assim, como alguns pontos que eu troquei aqui, né? As coisas que não são tão legais. Às vezes a gente fica com um pouco de falta de foco, às vezes a gente tem reuniões muito picadas, falta de organização do nosso tempo, então a gente, ainda mais a Gera que tem um horário um pouco flexível, então a gente começa a trabalhar mais tarde, sai mais tarde, mas meu time precisa de mim mais cedo, enfim. A gente não consegue se organizar no tempo de uma forma efetiva. A gente também tem a falta da visibilidade desse tempo, né? Como a gente está remoto, a gente não tem um ponto lá físico, a gente não vê as pessoas, a gente só vê no Discord e tudo mais, acaba que a gente também não tem essa visibilidade do nosso tempo e do tempo das outras pessoas. Então, isso acaba trazendo muita desordem aí, falta de organização em tudo. E também o sentimento que é individual de cada indivíduo, né? Obviamente, dessa não produtividade, né? De tipo, pô, achar que eu não tô conseguindo trampar direito, achar que eu tô tendo, não tô conseguindo focar no que eu preciso fazer, ou até mesmo eu recebo isso de feedback das outras pessoas, até vejo isso impactando no meu trabalho, né? Então, esse sentimento de não produtividade acaba que pode nos sabotar, e muitas vezes nos sabotam, e se a gente gerenciasse o nosso tempo melhor, acabaria que a gente não conseguiria diminuir ou sanar esse sentimento, né? Então, por isso que eu quis trazer um pouco desse assunto de core hours, né? A gente pode chamar de core hours, pode chamar de qualquer outra coisa. Eu conheci ele através desse nome. Eu usei muito essa prática, não é uma prática, não sei se é exatamente da onde que surgiu essa prática, se ela é uma prática ágil, enfim, ou se ele é um comum acordo que vai surgindo, mas enfim, eu conheci ela como Core Hours, não vou conseguir falar para vocês a história disso, até porque eu também não sei, mas eu trago um pouco da minha vivência aqui, eu quis trazer nessa talk um pouco da minha vivência e um pouco algumas linhas de pensamento que me ajudaram a entender melhor o Core Hours e me ajudaram a entender que ele é necessário para o meu dia de trabalho, né? Então, por isso que eu quis trazer bastante essa talk aqui para vocês, tá? Então, eu vou passando alguns tópicos, a gente vai conversando, e sintam-se à vontade aí novamente para me interromper e perguntar alguma coisa. Ou até me complementar, né? Se alguém tiver um pouco mais de expertise aí, né, no assunto, tá bom? Então tá, o que é Core Hours? Core Hours nada mais nada menos que é uma faixa de tempo acordada pelo time, tá? É importante ressaltar esse acordo do time, tá?
cada time ele tem uma necessidade e cada indivíduo também tem uma necessidade, né? Então é fundamental que o time chegue em um comum acordo, porque a gente vai estipular uma faixa de tempo, tá? Depois a gente vai entender o que é essa faixa de tempo. Mas a gente vai estimular uma faixa de tempo, então precisa que todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas, porque todo mundo é muita gente, a maioria das pessoas estejam de acordo com essa faixa de tempo, né? Porque vai ser uma faixa de tempo muito importante para algumas coisas, né? Então, para que serve essa faixa de tempo, né? Essa faixa de tempo é onde as pessoas vão estar focadas em fazer o seu trampo, tá? Aí eu quis trazer aqui, fazer o seu trampo é exercer com o seu cargo prédio, né? Então, um dev, ele vai focar em codar. Um PO, ele vai focar em analisar o negócio e escrever as histórias. O tester vai focar em validar o que ele precisa validar na fila. O AM vai focar em atualizar as planilhas, atualizar o throughput, enfim. Então, o que o seu cargo pede é o que eu quis dizer com fazer seu trampo, tá bom? Então, essa faixa de tempo é onde a gente vai ficar focado em fazer isso que o nosso trampo pede. Aí você pode me perguntar, mas, mano, o nosso trampo não pede para fazer reunião, o nosso trampo não pede para fazer outras coisas além disso? Sim, por isso que é uma faixa de tempo, tá? A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Nessa faixa de tempo acordada, é fundamental que todas as pessoas estejam online, tá? Então, como é um acordo entre o time, então é fundamental que esse acordo ele seja cumprido, né? Então, é fundamental que todas estejam online. Por quê? Porque é um horário estabelecido que se você precisar de alguém, ou se alguém precisar de você, essa pessoa vai saber que você está lá trabalhando, né? Que você vai estar lá exercendo o seu trampo. Então é muito daquela visibilidade, né? Tipo, eu tenho meu core hours, então foi acordado com o meu time que eu preciso estar nessa faixa de tempo trabalhando. Preciso estar na frente do computador, preciso estar na frente, sei lá do que, fazendo o que o meu cargo pede, né? Então as pessoas elas vão entender que assim é esperado, né? Vão entender que você vai estar lá. Então, se ela precisar da sua ajuda, se precisar de alguma coisa urgente que vai surgir durante o trabalho, naquele tempo a pessoa vai saber, beleza, aquele tempo ele vai estar ali, então eu vou poder conversar com ele. Aí você pode me perguntar, mas mano, vai ter um dia que eu vou ficar mal, vai ter um dia que, sei lá, que eu não vou estar bem, que eu não vou conseguir trabalhar. Gente, aqui eu até coloquei um slide sobre isso, mas nada é escrito em pedra, tá? Então, assim, tem exceções, é natural que vão ter exceções, vão ter dias que a gente não vai estar bem, vão ter dias que a gente não vai estar se sentindo produtivo, ou aconteceu alguma coisa em casa, ou eu estou doente, enfim, não é uma regra, é um acordo. Então, assim, exceções são muito bem-vindas, tá bom? Então, normalmente é um período do dia, né? Ou de manhã ou à tarde. Por que isso, tá? Porque quando a gente para pro almoço, né? Se a gente fizer uma faixa de tempo ali das 10 às... Vamos entrar um pouquinho nesse assunto depois. A gente faz das 10 ao meio-dia, das 2 às 16, a gente entra no período do almoço. Então, normalmente, quando a gente volta do almoço ali, tem um tempinho ainda para a gente pegar o gatilho ou dar essa quebra. Então, assim, eu foco 2 horas e depois não consigo focar mais. A intenção é ter um longo período, né, um período do dia, onde eu vou conseguir focar naquele período, né? Tem pessoas que têm esse problema de foco. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não consigo focar rapidinho, aí desfocar e voltar ao foco. Se eu desfocar, para eu voltar ao foco, assim, é bem complicado. Então, pensando nisso, normalmente a gente define os core hours num período do dia, ou de manhã ou à tarde, né? Para que tenha um período contínuo aí para que a gente consiga focar e exercer o que a gente precisa. Eu comentei um pouquinho no slide anterior que é importante que todos estejam online, para que se alguém precisar, a gente sabe que essa pessoa está lá, mas também tem um contraponto disso, que é muito mais efetivo a gente não marcar reuniões nesse período, para que todo mundo consiga focar. A gente entende assim que reuniões, bate-papos ou conversas acabam desfocando as pessoas, né? As pessoas que são chamadas para essas reuniões ou que estão fazendo um negócio e vão ajudar alguém.
Aí você pode me perguntar, mano, mas é proibido? Não, não é proibido, gente. Se você estiver precisando, se o projeto estiver precisando muito, gente, vai lá e faz. Pede desculpa, ou vê se a pessoa pode, vê a visibilidade dessa pessoa. Vai lá e faz. Não, não é proibido. É só mais efetivo não marcar reuniões nesse período. Justamente por isso que a gente estabelece isso. Para não virar uma anarquia e a gente ter várias reuniões picadas ou qualquer coisa do tipo. Só que é importante que essas exceções não virem regras, né? Então, a gente tem um acordo definido para que esse acordo seja cumprido. Vão existir exceções, obviamente, mas que essas exceções não virem a regra do acordo, né? Da gente continuar mantendo o nosso foco, continuar mantendo as nossas horinhas ali contínuas para a gente conseguir manter, conseguir fazer o trabalho, fazer o que a gente precisa fazer, tá? Quando a gente estabelece uma faixa de tempo, a gente obviamente, né, eu não sei se é tão óbvio assim, mas a gente acaba tendo que se organizar melhor, porque a gente vai meio que bloquear aquela faixa de tempo para algumas coisas, né? Então a gente vai bloquear aquela faixa de tempo para a gente focar no que a gente precisa fazer. Então, isso acaba naturalmente forçando a gente a organizar melhor o nosso outro período, que a gente vai estar na teoria livre, né? Na teoria, naquele outro período, o time vai entender que aquele período ele vai servir para a gente fazer coisas além do que o nosso cargo pede, né? A gente fazer as nossas dailies, que também é do nosso cargo, mas enfim, que não é focado ali no que o seu trampo pede, para a gente fazer alguma reunião de priorização, para a gente fazer alguma planning, enfim, focar o outro período para utilizar aquele outro período, esse outro período, para fazer as coisas que não são extras, são do nosso trabalho, mas que também exigem um pouco do nosso tempo, da nossa dedicação, que não é só o que o nosso cargo pede, né? Então, a gente focar em agrupar as reuniões para um período oposto das core hours acaba que é um movimento natural quando a gente define e começa a exercer as nossas core hours, né? O time entende que ali, beleza, não vamos marcar não vamos marcar reuniões da core hour, porque a galera precisa focar. Então, é um movimento natural, mas que a galera precisa entender que o outro período a gente pode focar também, mas que ele já está aberto para que a gente possa fazer essas outras coisas. Então, eu não vou conseguir focar de manhã porque eu tenho várias reuniões para nós como pessoa não ficarmos chateados com isso. Pô, eu sei que no período da manhã eu não vou conseguir focar tanto, porque o meu período de foco principal é no período da tarde. Então, de manhã eu entendo que eu preciso participar da dele, eu entendo que eu preciso participar de alguma reunião de trabalho, eu entendo que eu preciso fazer alguma coisa, preciso ajudar alguém, ou preciso mexer em alguma coisa aqui de outro projeto, ou enfim, ou mexer em alguma coisa que a galera tá me pedindo, escrever um post ou qualquer coisa do tipo, que não vai ser exatamente o foco do seu trabalho no dia. Então, como eu falei, né? Nada no Core Hours é escrito em pedra. Então, se a gente precisar mudar os horários, muda. Não é assim, o horário ele é definido em comum acordo. Se esse acordo, se essa faixa de tempo, ela não tá ajudando o time e sim mais atrapalhando do que ajudando, gente, a gente é livre para mudar isso, né? Mas é sempre importante que a gente faça isso como um time e nunca sozinho, porque como o Core Hours ele é um acordo do time, né? Quando eu falo time, aí a gente pode trazer no contexto da Gera. A gente pode falar um time Gera inteiro, a gente pode falar time, trios de AM, POs e testers, enfim, o que fizer mais sentido para a gente, tá? Mas é importante que a gente faça isso em comum acordo com as pessoas que estão ali no nosso time, né? O que a gente vai definir de time. Isso eu não estou definindo aqui, tá bom? E se não fizer mais sentido para gente, os processos, as coisas são evolutivas. A gente precisa mudar. Se não está ajudando, está mais atrapalhando do que ajudando, a gente precisa rever, mudar, ver se ainda está fazendo sentido fazer ou não, tá? Então, nada disso é escrito em pedra que eu estou falando. Se precisar, faça. Se não precisar, se tiver bom, se estiver ajudando, continue. Outro ponto importante aqui para trazer é que reuniões de trabalho também são trabalho, tá? Então, assim, eu como pessoa desenvolvedora, tô no meu core hours, tô focado ali em desenvolver, mas, cara, preciso reunir com a galera
com o meu PO, com o meu AM, com o meu tester para discutir a lógica da funcionalidade daquela feature que eu estou fazendo. Gente, isso também é trabalho, tá? Isso também é esperado do cargo que você exerce, tá? Então, reuniões de trabalho também são trabalhos, tá? Então, não acha que, assim, por eu estar na Core Hours, eu não vou fazer reuniões nenhuma. Não, eu não vou tirar o meu foco. Esse é o grande intuito, né? Não tirar o foco das pessoas. Mas se continuar no foco exige fazer uma reunião de trabalho, isso também faz parte dentro do Core Hours. Mas que isso também não seja a regra. E sim, é uma coisa muito específica, muito importante, né? Alguma coisa de urgência e que tenha baixa ocorrência, tá? Então, é importante a gente salientar isso, né? O foco não é também só fazer reuniões, mas também que reuniões também são trabalho. Uma coisa que funcionou para o meu time quando eu estava trabalhando na TW, na ThoughtWorks, né? Que eu acho que é saudável para todo mundo, é ter uma cadência de um dia por uma faixa de tempo, por X dias, um dia a cada X dias, não ter core hours. Isso foi muito saudável para mim, para o meu time, né? Por quê? Porque quando a gente fala em agilidade, ou quando a gente fala em frameworks como Scrum, ou qualquer coisa do tipo, a gente tem várias cerimônias, né? Retros, reviews, entre outras reuniões, como plannings, enfim, uma porrada de coisa. Então, ter a cadência de X tempo, tirar um dia para dedicar a essas cerimônias ou dedicar a algumas reuniões, é saudável, porque a gente vai focar um dia da nossa semana, que aquele dia a gente já vai entrar no dia sabendo, esse dia eu não vou conseguir desenvolver, ou vou conseguir desenvolver, porém não vou conseguir entregar muita coisa. Por quê? Porque eu tenho um retro, porque eu tenho um review, porque eu também vou fazer minha planning. Então, assim, eu vou muito mais focado em participar dessas cerimônias do que focado, putz, cara, eu tô aqui, mas eu vou levar meu PC para a sala porque, cara, eu preciso ficar codando porque eu preciso entregar. Não, foca nessas cerimônias, foca nas cerimônias que a galera tá propondo para a gente participar, porque isso vai ser muito importante lá na frente, a curto, médio e longo prazo. Então, assim, ter um dia onde o time já sabe que, cara, esse dia não teremos core hours, ou não teremos esse foco em entrega, é muito saudável para a gente focar nas cerimônias, para a gente focar, não ter esse eu sabotador dizendo, putz, esse dia eu não vou conseguir entregar. Então, assim, é um acordo entre o time. Aquele dia, vamos tirar para fazer isso. Então, o time vai conseguir ir mais focado, o time vai conseguir contribuir melhor, o time vai conseguir mexer, rodar de fato a agilidade como um todo, né? A nossa melhoria contínua, o nosso diálogo aberto, porque senão, putz, eu vou lá com o meu computador ficar codando na sala enquanto eu participo da retro. Cara, assim, em sã consciência, a gente não está participando da cerimônia, a gente não está contribuindo, né? Então a gente precisa estar focado em tudo que a gente está fazendo para que a gente consiga contribuir, para que a gente tenha um senso crítico um pouco maior e para que a gente consiga, como time, fazer as coisas andarem. Então, puxando o gancho do slide anterior, então agrupar retros e planes para um dia na semana, não só retros e planes, né? Eu coloquei aqui retros e planes como exemplo, mas as cerimônias, se possível, né? Não é, lembrando, nada escrito em pedra, mas se possível, agrupar cerimônias em um dia da semana, por semana, ou a cada interação, né? Minha sprint dura 2 semanas. Então, a cada 2 semanas a gente vai ter as cerimônias, né? De planning, de retro, de review, enfim. Se a gente conseguir agrupar isso para um dia, ou no máximo 2 dias ali, é um pouquinho melhor, é um pouquinho mais efetivo. Na minha experiência, isso foi muito mais efetivo. Porque a gente vai focar um dia na semana, muito do que eu falei, né? A gente vai conseguir participar daquelas cerimônias com foco maior, sem preocupação em entrega, sem preocupação, sem preocupação com as coisas que eu deixei ali para tá ali naquelas cerimônias, tá? Então, a Core Hours ela é uma prática muito comum em times remotos, né? Como a gente está todo mundo remoto, é uma prática muito comum que acontece em times remotos, mas também é uma prática comum que acontece em times distribuídos, né? Como agora a gente tem pessoas lá no Nordeste, a gente tem pessoas em São Paulo, não sei se a gente tem em outras partes do Brasil,
Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, né? É isso, né? Como a gente tem times distribuídos, então é uma prática muito comum nesses times. Mas também isso nada impede da gente começar a adotar essa prática, ou voltar a fazer essa prática presencial também, quando a gente voltar a ser presencial, para que a gente continue organizando o nosso tempo, continue organizando nossas cerimônias, para que a gente obedeça, né? Para que a gente cumpra esse nosso acordo de core hours. Aqui eu coloquei um exemplo de uma coisa que funcionou bastante para mim, para dar essa visibilidade de quando o time ou quando eu, como indivíduo, tenho core hours, para também eu me policiar de tipo, pô, não vou agora porque, cara, eu preciso focar. Ou tipo, putz, à tarde eu vou focar muito em fazer isso daqui. É marcar essas core hours na nossa agenda, né? Aí a gente pode entender se a gente marca isso como time ou se cada indivíduo vai lá marcar depois do acordo do time. Isso daí, enfim, é só uma prática que para mim me ajudou bastante, é dar essa visibilidade para as pessoas que vão marcar as reuniões na agenda e para mim mesmo, porque vai vir um lembretinho no meu computador, porque eu ativei as notificações da minha agenda, dizendo assim, ó, daqui X tempo a sua core hours começa. Então eu vou entender como indivíduo que, cara, eu tenho que focar nesse período. Então nesse período que eu vou forçar o meu cérebro, ou forçar eu a ficar aqui sentado trabalhando. Também você não precisa ficar o período inteiro sentado trabalhando. É saudável a gente levantar, tomar uma água, comer alguma coisa, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas colocar na agenda dá muito, muito mais essa visibilidade para nós e para as pessoas com quem a gente está trabalhando, tá? Percebam, deixa eu tirar vocês aqui, percebam que eu marquei segunda, terça, quarta e quinta, mas eu deixei sexta livre. Por quê? Simbolizando esse dia na semana, ou esse dia a cada X tempos, onde eu não vou ter core hours, onde eu vou conseguir marcar as minhas agendas, vou conseguir marcar as minhas cerimônias. Quando eu falo o time vai conseguir, né? Marcar essas cerimônias nesse dia. Então, focar esse dia para não ter a core hours. Então, deixar esse dia livre para que todo mundo consiga marcar reuniões e tudo mais. Sei que extrapolei um pouquinho aí, mas muito obrigado pelo tempo de vocês, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, feedbacks ou qualquer coisa do tipo, vocês podem me pingar aí no chat, no Discord, a gente troca uma ideia, tá? Mas eu acho que é um tema muito importante para a gente conseguir se organizar como um time e como empresa, né? Se a gente organiza os times, a gente vai organizando a empresa também, para que as coisas voltem a funcionar ou que funcionem bem, pelo menos para a maioria das pessoas, né? Então, gente, muito obrigado. Bom almoço a todas, tá? Qualquer coisa estou à disposição aí. Valeu.